Bom, seguindo com o Bora Brasil e acionando agora o competente Lucas Martins, repórter do Brasil Gente, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, disponível agora aqui para a Rádio Bandeirantes. Você viu que mega operação é essa, ô Bruna? PCC, hein? Sim, uma mega operação em combate ao crime organizado, em especial ao PCC. Ô Lucas Martins, são pelo menos 12 mandados, né, de prisão que os promotores, os policiais, deveriam cumprir hoje pela manhã. Se não me engano, em um dos cumprimentos, chegou a ter troca de tiros aí, teve um cidadão que acabou morrendo, ô Lucas. Muito boa tarde, bem-vindo sempre ao Bora Brasil, Luquinha. Exatamente isso, Joel. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio, boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um homem morreu, a polícia ainda trabalha na confirmação da identidade. Os policiais imaginam quem sejam, têm ali as informações, mas é preciso confirmar a identidade através ali de documentação, também impressões digitais. Muito provavelmente esse morto é um dos alvos da Operação Sharks do Ministério Público, que teve apoio da Polícia Militar, mais especificamente da tropa de elite da PM, a Rota, que está trabalhando ao lado do Ministério Público nesses cumprimentos de mandado. Chama atenção um detalhe, João. São 12 mandados de prisão de criminosos que estão nas ruas, que a polícia está caçando. Pelo menos 4 desses mandados teriam sido cumpridos, pelo menos no balanço parcial passado agora há pouco pelo Ministério Público. Mas chama a atenção também que tem pelo menos 9 criminosos alvos dessa operação que fazem parte de todo esse esquema, mas que já estão na cadeia e de dentro da cadeia participavam do esquema do PCC de unidades penitenciárias do estado de São Paulo, Joel. De acordo com o Ministério Público, foram quase 2 anos de investigação, desde que os chefões Marcola e outros 11 foram transferidos das penitenciárias do oeste do estado de São Paulo para penitenciárias federais, foram isolados e a partir de então outros criminosos assumiram esse papel, esse comando da facção criminosa e são esses os criminosos que são alvo dessa Operação Sharks de hoje, inclusive Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, ou Africana, como ele é conhecido no mundo do crime. Ele é o responsável pelo núcleo financeiro que fatura anualmente a módica quantia, Joel, de 100 milhões de reais. É o faturamento dessa célula do PCC que foi alvo da Operação Sharks do Ministério Público. Esse homem seria também o responsável por levantar endereços de policiais e autoridades que deveriam ser alvos de atentados por parte desses criminosos, uma grande operação do Ministério Público. Daqui a pouco tem entrevista coletiva com o balanço final dessa operação, Joel. Ô Lucas, 100 milhões de reais é o quê? Você disse o faturamento? É o faturamento anual desta célula especificamente do PCC, que é a parte hierárquica do... Porque são várias células, várias partes, ô Lucas. Explica pra gente isso melhor, que você que é um dos caras que mais entendem desse assunto, ô Lucas. Exatamente. A organização do PCC parte de uma área ideológica, uma área que trabalha ali com o tráfico de drogas, a organização, a hierarquia, há uma contribuição mensal que os integrantes do PCC fazem para a organização e com esse faturamento que vem de 3 fontes. Essa contribuição mensal, o tráfico de drogas, grandes assaltos. Esse dinheiro serve para pagar pensão, por exemplo, para familiares de bandidos que estão presos, para criminosos que cumpriram missões, entre essas missões matar autoridades, matar policiais, ao pagamento dessa pensão. Há ônibus para que esses familiares vão visitar os criminosos presos, há toda uma área de suporte para esses criminosos, por incrível que pareça, eles chamam de o setor social do PCC. E também há outras, por isso que o Ministério Público já chama a facção criminosa PCC de cartel de drogas, porque há uma união de pequenas quadrilhas, de pequenas organizações que são de parceiros, como é o caso do André do Rap, que foi preso recentemente. Há uma possibilidade dele ser solto. Ele fazia parte de uma outra estrutura ligada ao PCC de fornecimento de drogas e com faturamento também sempre na casa dos milhões de reais, Joel. E só nesse setor, só nessa área da hierarquia, pelo menos 100 milhões de reais por ano
É muito dinheiro que vem do crime, vem de assaltos, vem do tráfico de drogas, vem da morte de pessoas, Joel. Ô Lucas, informações como sempre importantes que mostram que pelo menos o Ministério Público e a polícia, né, estão atuantes para tentar ir diretamente na origem. É diferente de você ficar combatendo o tráfico de drogas, por exemplo, só na linha de frente, prendendo o aviãozinho. E o que desestrutura mesmo essas facções, esses cartéis, como você bem colocou, são ações parecidas com a de hoje. Agora, já trocando de assunto e falando de crime organizado ainda, você viu aquele Giannichini do crime, aquele modelo, aquele cara bonitão, que é acusado de cometer vários crimes também, ô Lucas, inclusive roubo a banco, o mais recente deles aqui em Botucatu, um cara que, além de planejar ou participar do planejamento dos crimes, dos planos que são montados, ele ia para a linha de frente mesmo, atuava, atacava, atirava em direção aos policiais, né, Lucas? Esse cara foi preso recentemente, acredito que nesse final de semana, não? Exatamente, ele foi preso, agora está na cadeia, a polícia vai levantando mais informações, porque é muito importante para essas investigações conseguir levantar todos os crimes dos quais ele participou para que essas penas sejam somadas e seja possível mantê-lo na cadeia, porque infelizmente é feita logo a conta, né? Se o cara está num crime há 20 anos, já logo se faz a conta de um sexto quanto tempo ele vai demorar para sair da cadeia. E os policiais tentam conseguir fazer um levantamento do máximo de crimes possível que esse criminoso participou, para que seja possível mantê-lo na cadeia. Quanto mais tempo, melhor, viu, Joel? Mas o que se tem é que esse homem ele participa do chamado consórcio do crime, que vai selecionando outros criminosos, principalmente aqueles que têm armamento próprio para participar desses grandes ataques. Então, a cada crime, a mesma quadrilha vai selecionando outros soldados, muitos deles se perdem, alguns morrem em troca de tiros, outros acabam presos, mas rapidamente a quadrilha consegue se reestruturar para a próxima ação criminosa. Verdade, você viu que a polícia conseguiu uma prova de que ele teria participado de um dos crimes, acredito que aquele do roubo do ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ô Bruna, Lucas e ouvinte, através de um material genético encontrado em um potinho de Danone. Os policiais levantaram todas as pistas, provas que foram deixadas, e esses materiais são periciados, né? Em um desses copinhos de Danone, né, o Lucas, os policiais identificaram o material genético deixado por esse bandido que foi preso agora. Exatamente, é uma tecnologia relativamente nova na polícia no que diz respeito à montagem de um banco de dados de criminosos. Então, o que acontece, João? Por exemplo, em Botucatu, onde teve um assalto, em Bragança Paulista, onde teve um assalto, várias amostras foram coletadas. E, às vezes, não se sabe de quem são essas amostras. Mas aí é possível identificar, por exemplo, que um mesmo bandido, que ainda não foi identificado, participou do assalto em Bragança, participou do assalto em Botucatu, participou no outro em Bauru, e isso fica armazenado em um banco de dados. Num determinado momento, quando esse homem é preso, em qualquer outra situação, quando ele é investigado, é possível fazer a comparação. Então, a partir do momento que se obtém o resultado genético, você já tem uma longa ficha criminal que é atribuída a esse mesmo criminoso de uma só vez, porque o material genético dele já foi apreendido em várias situações, em várias cenas de crime. É algo relativamente novo, esse banco de dados ainda está em construção e a cada momento, a cada dia que passa, ele vai ganhando novas amostras e é possível conseguir identificar mais rapidamente esses criminosos. Banco de dados de material genético, né, de DNA, e também de impressões digitais. E nesse caso, né, Lucas, Joel, engraçado que a gente está falando de um criminoso que tinha uma vida completamente dupla, né? Assim, Abastada? Pai de família, empresário, trabalhava, ia pra Carrão de academia, luxo, coitado. carrão, trabalhava, e à noite, crime organizado. Mas os grandes criminosos são agem assim, dessa né? forma no dia a Exato. dia. Hoje você não sabe, né, Lucas, até que ponto o criminoso está perto de você e infiltrado na nossa sociedade. Por isso que essas ações que você destacou agora na sua primeira participação aqui no Bora Brasil são importantes para levantar esses caras que acabam sendo ocultos no dia a dia, né, Lucas? Recentemente foi preso até em Presidente Prudente, Joel, foi alvo de uma reportagem do Brasil Urgente, o Wellington Alcântara, um advogado reconhecido, que já tinha sido carcereiro e participava do grupo de intervenção rápida da administração penitenciária, aquele grupo que é chamado no caso de rebeliões.
Ele se tornou advogado, foi eleito para a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Presidente Prudente, fazia discursos na Câmara Municipal, um homem respeitado na sociedade, um homem que dava palestras em universidade e integrante do PCC, integrante da hierarquia, faturava alto com crime organizado, determinava cobranças de inimigos do partido do crime, do chamado partido do crime, e essas cobranças a gente sabe muito bem como é que é. Na maioria das vezes, ou é espancamento ou é morte, né, João? Com certeza. Lucas Martins, muito obrigado pelas suas informações, como sempre, uma participação esclarecedora, um bom trabalho a partir das 16 horas lá no Brasil Gente, né, junto com o Datenão, tá bom, Lucas? Valeu, Lucas, Valeu, boa semana. João. Beijão, Bruna. Tchau, tchau. Você é o cara, velhinho, é nós na fita.